Olá, seja bem-vindo ao Premier Day Hospital, referência em segurança, inovação e excelência em cirurgias plásticas. Hoje nós vamos mostrar o que há por trás dos procedimentos realizados aqui, com foco na estrutura, tecnologia e protocolos que garantem um ambiente cirúrgico moderno e seguro. Este é um conteúdo com o oferecimento da LifeSeal e do CNTF, Centro Nacional de Tratamento de Feridas. Descubra como o Premier Day Hospital eleva o padrão em cirurgias plásticas e oferece uma experiência exclusiva aos seus pacientes. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso quadro Falando de Plástica. E aqui você sabe, né? Muitos assuntos sobre cirurgia plástica para a gente entender, para a gente desmistificar esse assunto e para cada vez mais você ter a informação correta na hora de fazer a sua cirurgia. E hoje eu estou trazendo aqui um grande nome da cirurgia plástica, que é o Dr. Gustavo Rezende. Dr. Gustavo, seja muito bem-vindo. Fale um pouquinho sobre você, para a gente poder conhecer um pouco do seu trabalho, sabe? E nos situarmos aqui, por favor. A cirurgia plástica é fascinante, é uma especialidade fantástica que desde que eu me formei, eu sou cirurgião plástico. Sou especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, já tenho 37 anos de formado. Oh, maravilha! E milhares de cirurgias feitas. E é um prazer sempre estar divulgando, conversando, batendo um papo com vocês. Isso aí, vamos aproveitar um pouco da sua experiência aqui para tirar bastante dúvidas. E só lembrando, pessoal, que nós estamos no centro cirúrgico hoje, mas hoje é um dia aqui no Premier Day Hospital que nós não temos cirurgias, então é um dia que a gente só usa o centro cirúrgico para a gente fazer a gravação. Então ele entra como cenário, a gente está parcialmente paramentado. Eu gosto sempre de fazer essas colocações, que a pessoa pensa que o doutor estava operando aqui agora. Não, o doutor só veio para entrevista hoje, né, doutor? Estou me sentindo em casa aqui, é o meu dia a dia. Perfeito. Doutor, vamos começar falando sobre a mastopexia, que é uma das cirurgias que você realiza tão bem. Eu queria saber quais são os principais objetivos desse procedimento, o que é, explica um pouquinho pra gente. Esse tipo de cirurgias de mama, existem diversos tipos de cirurgia de mama. Tem a mamoplastia redutora, a mamoplastia de aumento, a mastopexia. Toda mulher, em geral, casa, tem filhos, amamenta e o corpo muda. A mama normalmente sofre o efeito da gravidade e acaba caindo com o passar do tempo, e a gente está aqui para resolver esse tipo de problema. E a mastopexia é um procedimento que você remodela a mama da paciente, você coloca uma prótese ou não coloca a prótese, retirando o excesso de flacidez, porque normalmente a pele fica flácida com o passar do tempo, com o passar da idade também. Sim. E tudo isso a gente tem como contornar a situação. E quais os fatores, doutor, determinam, por exemplo, se uma paciente precisa só de uma mastopexia ou quando que pode ser associado também com a colocação de uma prótese? O que varia numa análise que você faz com a paciente é que você precisa, na análise, na consulta, você tem que palpar a paciente, você tem que sentir qual é o tipo de pele, a densidade da pele, se a pele tem estria, se não tem estria, quantidade de colágeno e principalmente a quantidade de glândula que ela tem ainda, mesmo com o passar da idade. Existem muitos casos que você não tem necessidade de colocar prótese de silicone, você apenas remodela a glândula que ela já tem, dando o mesmo efeito de uma prótese de silicone. Em outros casos não tem condição, você tem, a gente chama de parênquima mamária, a quantidade de glândula é insuficiente, tem muita gordura, a mama é muito macia, muito mole, que ela não fica durinha, com formato bonitinho, aí você tem que usar uma prótese de silicone. Ah, entendi. Agora, em que situações, por exemplo, a mastopexia é indicada e quais são os sinais de que esse procedimento pode ser necessário? Quando uma pessoa acha... uma pessoa se analisa e diz, nossa, estou precisando de uma mastopexia. Como é que se chega a essa ideia? A mastopexia difere da mamoplastia redutora. Quando a pessoa tem uma mama muito volumosa e por ter muito volume ela cede, ela cai, forma aquela dobra que a gente chama de pitose mamária. Quando ela tem muito volume, chamamos de mamoplastia redutora. Quando ela tem a flacidez como principal ponto, sem muito volume, mais o excesso de pele, aí chamamos de mastopexia.
E essa mastopexia, como falei anteriormente, você coloca ou não uma prótese dependendo do parênquima mamário, que é o que ela tem dentro e por baixo da pele, que é a glândula dela. Que é a glândula dela, né? Ô doutor, quais são os principais benefícios que um paciente relata após fazer, por exemplo, uma mastopexia com você? Além da questão estética, é claro. Tem a parte estética, realmente, que a pessoa se sente muito gratificada, porque o corpo dela muda, ela se torna mais sensual, mais bonita, e é aquilo que toda mulher espera. E quer, e muitas vezes você tem aquele efeito de aliviar o peso da mama. A mama é muito pesada, tem aquele desconforto de... na hora de você colocar a vestimenta, colocar um sutiã, um biquíni, que não cabe tudo dentro do biquíni, que tem muita flacidez de pele. Que depois de um procedimento desse, você concentra mais no centro do corpo da pessoa e mais aqui em cima, fica bem montado, bem bonito. Já entra pela parte da estética. Que nem sempre é depois de uma gravidez, né, doutor? Tem muita gente que às vezes até... Emagrecimento, né? Emagreceu muito. Rápido, fez muito emagrecimento e acaba cedendo com o passar do tempo. Aí entra também a qualidade da pele da pessoa. Tem pessoas que têm um colágeno muito... resistente, bastante colágeno, a pele é mais firme, demora mais tempo, às vezes nem cai, só tem um pouquinho de queda depois da amamentação. E tem as pacientes que, ou às vezes engorda muito também, acontece com muita frequência, aparecem estrias na pele. Aí não tem jeito, aí é mastopexia realmente, que você tem que tirar bastante excesso de pele. Muito bem. Como que as técnicas modernas hoje, na sua opinião, contribuem para resultados mais naturais e também mais duradouros numa cirurgia de mastopexia? Ultimamente tem surgido diversas técnicas que ajudam a gente a deixar aquela mama com um resultado por muitos anos. Existe a nossa musculatura do músculo do peitoral, que a gente envolve todo o implante, fazendo com que o implante não tenha peso sobre a pele. Isso consegue manter o resultado durante muito mais tempo. E as técnicas de montagem também tem diversos tipos de procedimentos que o cirurgião plástico faz para manter a prótese dentro do invólucro que a gente promove dentro da cirurgia, que deixa aquele efeito não fazer peso na pele, porque a pessoa que faz uma mastopexia é porque tem muita flacidez de pele. Se você não sustenta bem esse implante e fixa bem esse implante no corpo da paciente, ele vai fazer peso na pele e com o tempo não dura o resultado e acaba cedendo de novo. Então, a maioria dessas técnicas é para isso, para você dar sustentação interna da prótese dentro do corpo da paciente. Existe uma idade mínima para uma cirurgia de mastopexia, doutor? Em geral, a gente aguarda a idade mínima, a gente aguarda a menina passar da fase de jovem para a fase adulta, depois dos 20 e poucos anos, que ela ainda estava sofrendo os efeitos hormonais de crescimento ósseo, crescimento de glândula, o tipo de efeito do que o hormônio dá na pele da mulher também. A gente consegue separar esse tipo de situação conversando bastante. Normalmente, quando a paciente é mais jovem, ela vem sempre com a mãe, vem sempre com algum familiar, mas a gente analisa bem os casos, mas geralmente é sempre nessa fase acima de 18 anos, 20 anos, que a gente indica um procedimento desse. Bom, como é que é feito o planejamento de uma cirurgia para garantir harmonia em relação ao biotipo da pessoa e tudo mais? Como é que você faz? Porque você tem bastante experiência, né? Você já passou por essa situação diversas vezes, né, doutor? Como é que é feito esse planejamento no consultório, por exemplo? Você sabe que a cirurgia plástica no Brasil, ela é diferenciada. Doutor? O Brasil, ele tem, além da quantidade de cirurgias plásticas que nós fazemos, que é muito grande, o país é muito grande. As mulheres se expõem bastante, tem muito litoral, muito sol, muita praia. E o tipo de efeito que a mulher brasileira procura aqui no Brasil é diferente do que a mulher do exterior, de fora, procura. Eu estive na Itália agora, voltei a semana passada, e eu notei que a mulher, por exemplo, a italiana que ela gosta.
que ela gosta, não é... ela gosta de peito marcado, mas não marcado tanto como a brasileira gosta. A gente sempre procura, a gente aprende a dar um resultado mais natural na pessoa, certo, sem que ninguém perceba que ela teve que fazer uma cirurgia plástica para ficar daquele jeito. Isso seria o ideal. Sim, exatamente. Entendeu? Aí eu nasci assim, bonita, nasci o corpo assim, tem essa estética não precisei fazer uma cirurgia plástica para ficar assim. Mas isso vem mudando nesses últimos anos e a mulher brasileira quer parecer que tem prótese. Ela quer que as pessoas... É como se fosse um prêmio que ela tem, alguma coisa assim. Imagina. E por isso que as técnicas cirúrgicas vêm sendo aperfeiçoadas aqui no Brasil e muitos cirurgiões de outros países vêm aprender as técnicas que a gente desenvolve aqui. Olha que interessante. Bom, e quais são os cuidados mais importantes, por exemplo, no pré-operatório, quando uma pessoa opta por uma cirurgia de mastopexia, doutor? Fazemos uma análise completa do corpo da paciente. Quando a paciente já tem uma certa idade, é obrigatório uma avaliação cardiológica, que ela passa por um especialista, passa pelo cardiologista. Fazemos... seria isso, doutor? Obrigatório a partir dos 50 anos. É? Isso aí é muito bem analisado. Todos aqueles exames que o cardiologista pede. Sim. O teste de esteira, mapa, o Holter. E essa avaliação do cardiologista, a gente já começou a estender também para as pessoas um pouco mais jovens também. É uma garantia que o procedimento transcorra normalmente. E fora que todos aqueles exames, aquela bateria de exames laboratoriais, a gente vê sangue, urina, pulmão, fígado, rins, a gente analisa todo o funcionamento do organismo da pessoa para poder indicar e fazer a cirurgia com bastante tranquilidade. O que um paciente, após essa cirurgia, pode esperar em termos de rapidez de recuperação, retorno às rotinas no dia a dia? Em geral, qualquer procedimento cirúrgico, tanto na plástica como em outras especialidades, o que a paciente precisa tomar bastante cuidado é não abrir pontos. Tomar cuidado para não abrir pontos que pode retardar e atrasar o processo de recuperação ou ter alguma contaminação. Na cirurgia plástica mamária, porque é o nosso tema agora, o cuidado de você não movimentar e fazer muito esforço para não abrir pontos e não danificar o resultado. Sim. Mas as técnicas cirúrgicas atuais, você consegue, logo no dia seguinte, movimentar livremente os seus braços, evitando alguns movimentos exagerados, como hiperestiramento, pegar coisas em prateleiras e levantar muito o braço, que força as estruturas que nós suturamos por dentro. Mas não há necessidade. Pode pegar, né, por exemplo, né? Levantar a criança, carregar peso, na hora de dormir, logicamente não dormir em cima da cirurgia para não ter problema de abrir algum ponto, mas o processo de recuperação é muito, muito rápido. Em geral, em 15 dias, 20 dias, a pessoa já está voltando a fazer uma atividade leve na academia, dirigir carro e fazer os afazeres domésticos, né? Dia a dia ali, né? Ô doutor, a gente sabe que logo após uma cirurgia dessa, existe muito inchaço, né? Em quanto tempo a pessoa consegue olhar e falar, nossa, tá legal, era isso que eu queria, ou consegue avaliar esses resultados, assim? Isso a gente conversa bastante com as pacientes, explicando como é que vai ser o pós-operatório dela, o que ela pode esperar. Em relação a isso até. Muita. Aquela ansiedade de ter o resultado prontamente. Mas ela sente visualmente, olhando no espelho, olhando nas roupas, que ela tem mudanças do corpo. Até o 4º mês, ela percebe que mês a mês o corpo vai se adaptando àquele procedimento. Tendo como resultado final sempre a partir do 6º mês, de 6 meses a 1 ano, o processo de cicatrização, a cicatriz começa o processo de clareamento e afinamento de 6 meses a 1 ano. Doutor Gustavo, é possível amamentar após uma cirurgia de mastopexia, com ou sem prótese? Sim, é possível, plenamente possível amamentar após uma mastopexia, mas eu sempre converso bem com a paciente, dependendo de cada caso, a gente avalia e explica direitinho, porque a paciente tem necessidade de fazer a mastopexia porque a mama dela está pesada, saiu da posição que deveria estar. Sim. Nós precisamos diminuir esse peso da mama e remodelar a mama dela.
Essa diminuição de peso a gente faz diminuindo a quantidade de glândula que ela tem, que é o que mais pesa na mama da paciente. Remodelar a mama, existem rotações de tecido que nós fazemos internamente. Nós vamos mudar a anatomia da glândula da paciente. Então, a passagem do leite por essas alterações que a gente faz, muitas vezes dificulta um pouco amamentar. Logicamente, ela vai ter uma quantidade menor de glândula mamária, vai ter uma quantidade menor de leite também. Entendi. Mas ela consegue amamentar, sim, no pós-operatório. Entendi. Doutor, quando chega pacientes querendo fazer mastopexia no seu consultório, a gente sabe que você faz outras cirurgias também, mas o nosso foco, o nosso tema hoje aqui é a mastopexia. Quais são as principais dúvidas e os principais mitos que essa paciente traz na hora de buscar esse procedimento? As dúvidas mais comuns que relatam para a gente por exemplo, se ela vai ter perda de sensibilidade na pele ou na areola, no mamilo, se ela consegue amamentar, que nem conversamos agora há pouco. Sim. Tempo de recuperação quando volta a fazer atividade física, posição para dormir, tipo de alimentação, se alguma alimentação atrapalha na formação da cicatriz, se altera algum desses procedimentos que a gente vai fazer. E altera? Através da alimentação. Existem alguns alimentos que eles deixam a cicatriz mais avermelhada, as coçam de uma hora para outra assim, que elas reclamam pra gente, aí a gente vai pesquisando, conversando com ela, realmente eu comi isso, comi aquilo e tal. Então a gente já dá essa introdução. Essa ajuda, né? E você falou lá na primeira, porque as outras eu acho que nós respondemos aqui, mas em relação aos mitos, a questão da perda da sensibilidade, o que... Em geral não há perda de sensibilidade. Mamas que tem muita flacidez, mamas muito grandes, que você precisa retirar grandes volumes de tecido, existe essa possibilidade de ter uma diminuição da sensibilidade areolo-mamilar, como cutânea também, a pele dela. Entendi. Mas só para os casos mais extremos, no caso. Normalmente não acontece, não. Como que o acompanhamento médico, na sua opinião, influencia diretamente na qualidade do resultado e da segurança de um paciente? A paciente e o cirurgião precisam estar em plena sintonia, porque a gente acompanha durante um período longo o paciente depois da cirurgia. Inicialmente, para você ver o começo da cicatrização, se a cicatrização está indo para o caminho certo, se a paciente não está exagerando, fazendo alguma coisa errada, nos primeiros dias da primeira semana. Depois, ao longo dos próximos meses, a gente começa a fazer os resultados, começa a acompanhar a paciente para ver basicamente como a pele dela está cicatrizando. Se a gente percebe que a cicatriz está ficando muito evidente, mais exuberante, grossa, o excesso de colágeno, que a gente chama de queloide, existem alguns procedimentos que você consegue interromper e dar uma reduzida nessa possibilidade de ficar feia, de ficar grossa. Sim, aí fica um resultado mais bonito, um acabamento melhor. Então o cirurgião e o paciente precisam estar ali, né? Sempre passo a passo juntos ali, né? Bom, como que a estrutura do Premier Day Hospital contribui hoje para uma cirurgia mais segura, confortável e com a melhor experiência para o paciente, na sua opinião? Ao longo dos anos, a gente já operou em diversos hospitais ao longo da nossa vida cirúrgica. Que maravilha! E a responsabilidade do cirurgião levar o seu paciente por um bom centro cirúrgico, um bom hospital que tenha todas as características e as condições de ter um bom procedimento cirúrgico. Os enfermeiros têm que ter habilidade em tratar o paciente no pós-cirúrgico, tanto na recepção, que a pessoa precisa ser bem acolhida logo no começo, e na manutenção dos curativos durante a noite, no dia seguinte. E a gente escolhe hospitais que tenham todas essas características que ajudam tanto o nosso serviço como os pacientes também. São hospitais que não tem problema de infecção hospitalar, não tem hospital de cirurgia plástica, hospital que não tem doentes internados, não tem ninguém sendo tratado com alguma patologia que pode contaminar outras pessoas. Então eu dou preferência para esses tipos de hospitais que sabemos que no final das contas, o paciente é que é o mais beneficiado de tudo isso. É verdade. E a responsabilidade nossa. Perfeito. Bom, quero agradecer então a você ter vindo aqui para bater esse papo com a gente, o Dr. Gustavo Rezende hoje aqui falando sobre mastopexia, sobre, enfim, cirurgias plásticas de um modo geral. Muito obrigada, doutor. Suas considerações finais, por favor.
Só que agradecer essa oportunidade de comentar sobre a nossa experiência cirúrgica, nossos anos todos de trabalho, e estou aqui para o que vocês precisarem e com prazer voltarei outras vezes. Nós que agradecemos aqui a sua disponibilidade, né, de vir aqui para tirar essas dúvidas, para a gente fazer esse quadro maravilhoso, né? E você que está aí assistindo o nosso quadro, não se esqueça de dar aí o seu joinha, né, nessa entrevista super bacana aqui do doutor, também de compartilhar com pessoas que você entende que precisam saber um pouco mais sobre esse assunto, que tem curiosidade, e se inscrever no nosso canal também para receber sempre, toda semana aí, um bate-papo diferente com vários médicos aqui, para que você possa conhecer outros cirurgiões, entender, né, vários tipos de procedimentos, tem assuntos interessantíssimos e a gente está sempre aqui à disposição. Muito obrigada e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!